Qual o poder acima das nações? Quem são eles? Se você caiu de paraquedas, eu sou Viviane Aretusa e neste canal eu trago conteúdo sobre artes, viagens, sabores gastronômicos, cultura, rotina mãe-filha vivendo fora do Brasil e também compartilho a verdade sobre a elite oculta e o poder acima dos governantes deste mundo. Hoje eu vou responder comentário da audiência e peço para você que, se você está recebendo esse tipo de conhecimento agora, eu peço que com bastante calma você anote os temas que são novidades para você, chame mais alguém, pesquise, debata sobre o assunto para que faça sentido para você. Aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho e lembra de compartilhar com o maior número de pessoas para que essa verdade possa trazer luz a este mundo. A pergunta é do Anderson Franco. E ele diz: Olá, Viviane, eles quem? Quem são esses que ativam o gatilho? São estes humanos e espirituais? São entes humanos e espirituais? São seres humanos controlados por espíritos? Então, vou tentar explicar aqui para vocês a origem da estrutura mundial do poder, tá? Mas para que a gente entenda isso, é preciso entender o presente, a nossa atual situação, entender para poder se preparar para o futuro e, mais importante, tem que conhecer o passado. Então, neste momento, eu vou pedir para você esquecer um pouco de religião, ideologias, raça, política, até porque a gente está precisando conectar vários conhecimentos, esquecer paradigmas e dogmas e tentar trazer para a nossa realidade atual. Existem pessoas que se expressam em relação a Deus, em relação à divindade, com alguns nomes específicos, outros com outros nomes, outros referem-se a deidades, outros referem-se a energias, outros a vibrações. Então, da forma como você interpreta o Criador, você adapta o conhecimento que eu estou trazendo com certeza, a verdade que vai estar dentro de você. Aquilo que, o conhecimento que eu estou trazendo, com toda certeza, o Espírito do Criador que está dentro de você vai fazer com que a luz dessa verdade chegue a você da melhor forma para você entender. E isso que é o mais importante. Então, a gente se desprende de todos os paradigmas, tudo que a gente conhece, e a gente se abre para novos conhecimentos, retendo o que é bom e excluindo o que você acha que não é compatível para o que você conhece, para o que você acredita. Então, o que é que acontece? Esse plano ele foi arquitetado desde os tempos antigos e hoje é executado pela tríade que comanda esse mundo. E tem um governo central, que é a ONU. Globalistas, comunistas, socialistas, extremistas do Islã, por exemplo. Então, assim, para quem acredita no Criador da humanidade, sabe que existe um inimigo de Deus, consequentemente, inimigo da humanidade. A gente sabe também, é bom lembrar que existem coisas que são encobertas e referem-se apenas a Deus. Então, há conhecimentos que são conhecimentos que não nos cabe conhecer, mas aquilo que nos é revelado, sim, a gente tem direito e deve estudar. Então, trazendo ao estudo referente ao que traz de conhecimento da Bíblia, antes da existência, existiu o reino celestial e toda a sua estrutura, né? Então, foram criados os anjos, os querubins, e Lúcifer, ele era o mais achegado a Deus, né? Ele era na hierarquia, ele era o guardião encarregado de guardar a antessala que se apresentava no Monte Santo de Deus, né? Ele era definido, a definição dele era ser um querubim para guardar essa antessala que era o Monte Santo de Deus, o que estava antes da habitação de Deus. E Lúcifer deixou descer ao seu coração a iniquidade, achando que a glória ele deveria ser para ele, né? Então ele queria essa glória para si e quis estabelecer o reino dele acima do reino de Deus. Então essa palavra Lúcifer, a raiz hebraica dela significa brilhar. Então houve uma revolta e ele com um terço dos anjos se rebelou contra Deus e houve a queda, né? Então ele
caiu de sua hierarquia, ele perdeu o seu brilho, digamos assim. Então ele era um ser de luz, ele era um ser com alta vibração energética e ele perdeu toda essa glória, todo esse brilho, ele foi destituído da presença da glória única de Deus, né? Mas o que aconteceu? Ele insistiu em seu plano e assim tornou-se homicida desde o princípio, né? O objetivo era destruir a criação. Então, o que aconteceu? A queda do homem, desde o começo, mas só que no momento em que houve a queda, também houve uma promessa. Qual foi a promessa? De que haveria um descendente e esse descendente iria novamente abrir o caminho, o acesso à glória de Deus, ao Criador, né? Então, o que acontece? Quando a gente lembra de comparar a questão de queda, né, do brilho de Lúcifer, como que ele perdeu esse brilho? A gente mostra aqui no mapa da consciência do David Hawkins que a iluminação, a parte superior aqui do demonstrativo fala sobre iluminação, paz, alegria, amor, plena consciência, né, transmutação, revelação, transcendência. Então tudo isso são atributos de quando é um ser elevado, e ele perdeu tudo isso até ser eliminado, até ser destituído da presença da elevação, né, da luz divina. Então ele perdeu, ele caiu na escala da consciência, no mapa da consciência, até ele perder todo o seu brilho, e para isso ele precisa de outros seres para poder absorver toda essa energia. Então, qual que é o objetivo desde sempre de Lúcifer? É destituir a criação. É uma briga energética, na verdade, né? Então, quando a gente entende que o que acontece no micro acontece no macro, todo esse mapa da consciência que acontece dentro de nós também acontece no macro. Quando a gente lembra de observar que existem vários níveis de radiação em relação a ondas energéticas, né? As baixas ondas são referentes geralmente à energia elétrica, a de antenas, as de rádios, do micro-ondas, e aí vai intensificando as radiações, né? A mesma coisa acontece no ser humano, tanto no micro quanto no macro. Tanto acontece na humanidade quanto acontece no reino superior, as above, so below. E aí, quando a gente lembra que são essas ondas energéticas, né? Essa ondinha aqui, a gente lembra porque Deus referiu-se a Lúcifer, a Satanás, como uma serpente, né? Porque existe mesmo essa energia como uma vibração. Tudo na humanidade vibra, cada uma na sua sintonia. E quando a gente entende a respeito da queda do homem, que é o que eu estou explicando para vocês agora, que no Jardim do Éden, quer dizer, na antessala da presença de Deus, no Monte Santo de Deus, que era o lugar onde ele instituiu para o homem estar, ele disse para não comer, poderia comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente observa aqui a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente verifica a árvore da Cabala, ela é uma árvore em que ela fica alternando entre o bem e o mal. Por isso que existe o piso maçônico, que ele é todo quadriculado de preto e branco. Por isso que existe o símbolo do yin yang. Por isso que essas culturas que entendem dessa serpente, né, desse raio dessa serpente, observam e se instruem através da Cabala Negra para ficarem nessa dualidade. Sempre apresenta o caos para trazer a solução, sempre provocam o caos, provocam distorções, provocam inverdades para trazer uma solução, e nisso, enquanto eles jogam a humanidade de um lado para o outro, nessa confusão dessa dualidade, eles vão no oculto, cumprindo todas as etapas do seu plano para, ao final, conseguir executar o plano máximo, que é fazer com que toda a humanidade esteja submissa ao trono superior
de Lúcifer, né? De Satanás, que agora tem esse nome e vibra nessas baixas vibrações. Quando a gente observa a posição de Cristo aqui, isso significa que através de Cristo você tem acesso direto à presença de Deus, diferente do mapa da Cabala, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida, que é a Cristo, todos os atributos de Deus, esse sim nós podemos ter acesso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás, foi o que Deus disse, né? Então, vibrar nessa dualidade, sempre aparentando uma coisa boa, mas por trás sendo uma intenção má, que é exatamente o que toda a estrutura mundial do poder tem feito com a humanidade desde o princípio. Causar o caos para em seguida apresentar uma solução que na verdade não é solução, é exatamente aplicar todo o plano que eles têm para fazer. E isso é desde o princípio. Essa foi a intenção de Satanás desde o começo e continua sendo até os dias de hoje. Então, o que aconteceu? Para eliminar esses tipos de energia, esse tipo de energia, essa baixa vibração que existia na Terra, houve o dilúvio, aconteceu a queda dos anjos caídos, né? Mas o que aconteceu foi que no dilúvio a intenção era eliminar essas energias, né? Mas novamente os anjos caídos que habitavam essa região, a conexão acontece através das energias da Kundalini, né? Não sei se vocês conhecem, mas a árvore da vida ela tem uma serpente de fogo enroscada nela, né? Quando a gente observa nas imagens que é representado no micro através da coluna cervical. E em várias culturas elas são citadas, né, através de Ísis, a referência ao Espírito Santo, ao dragão da alquimia, então assim, o caduceu de Hermes, né, o Ouroboros, e por isso ela é usada como símbolo da medicina, porque a medicina nada mais é do que alta tecnologia, né? O uso de substâncias e o uso de medicamentos levando ao um efeito de cura, né? Então também é utilizado a serpente nos símbolos da medicina. Por quê? Porque faz referência à energia que percorre a coluna através da Kundalini. Então, da mesma forma como essas energias elas sobem da parte inferior e vão subindo até a conexão que você tem com o Criador, que é no alto da sua cabeça, a mesma forma acontece com as energias na escala da consciência. Então, se força a humanidade a ficar vibrando em baixas vibrações, com toda certeza você não vai alcançar a iluminação, que é a conexão com o Criador, né? É tanto que a Bíblia fala que se tiveres que guardar alguma coisa, guarda a tua mente, né? É isso que a gente deve guardar. Mas não foi o que aconteceu no período do dilúvio, então esses anjos caídos que foram entidades que foram destinadas a proteger a humanidade na Terra, eles simplesmente optaram por ir para o lado mal e tiveram híbridos, né? Filhos híbridos com a humanidade, e aí gerando vários problemas. Eles trouxeram esse conhecimento oculto, né? Que fica embutido aqui na Cabala Negra, quer dizer, horas aquela dualidade, né, do bem e do mal. Então esse conhecimento oculto eles trouxeram, ensinaram a medicina, ensinaram as artes, ensinaram ciência, e isso trouxe o hibridismo, né, para a humanidade. Então foram destruídos no período do dilúvio, mas novamente houve a ação desses Néfilins, desses anjos caídos, e isso gerou a Nimrod. Nimrod, ele foi o primeiro grande governante, né? E ele transformou o Estado em tirania, sustentando que a única maneira de afastar o homem do Criador era fazê-lo continuamente dependente do seu próprio poder. Existe alguma diferença com o que vivemos hoje? Existe coisa mais atual? Certamente. Nimrod, que foi o primeiro governante, ele exemplificou tudo que o socialismo faz e da forma mais totalitária
possível. Então, Nimrod, mesmo depois do dilúvio que destruiu a terra com água, houve o surgimento de Nimrod trazendo novamente toda a questão da dominação, né? Da dominação através da opressão. Então, quanto mais dependente ele fazia as pessoas serem do poder totalitário, mais distante as pessoas ficavam da intimidade com Deus, né? A gente vê isso aqui, ó, quando você está oprimido na parte inferior aqui da Kundalini, nessas energias e os seus chakras estão travados, você não conecta com a parte superior, que é onde você tem a conexão com o Criador. Então, com base na maldade de Nimrod, ele foi quem fundou Sodoma e Gomorra. Nínive também foi uma cidade que foi fundada por Nimrod. Era muito perversa essa cidade, foi criada por Nimrod, e quando a gente observa Sodoma e Gomorra, a sodomia que acontecia, né, o objetivo sempre foi o mesmo: manter as pessoas em baixas vibrações, quer dizer, haviam sexo em praça pública, sacrifícios em praça pública, e essa radiação, né, ela acabava juntando essa energia de todas as pessoas que estavam vibrando nessas baixas energias, e ela acabava alimentando esse mal. Esse poder do mal acabava crescendo, porque a gente sabe que o que acontece no micro também acontece no macro, as above so below. Então, desde os primórdios de Nimrod já acontecia esse objetivo de manter a população em baixa vibração, mantê-los escravos em grandes cidades, para que o poder oculto fosse crescendo até chegar à sua dominação. Então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro ápice da estrutura mundial do poder. Agora você vai começar a entender o que realmente trouxe-nos até os dias de hoje. A primeira potência mundial foi o Egito, lá dos faraós, né? Então lá havia também adoração a vários deuses, haviam ensinamentos ocultos, referência à imortalidade da alma. Já eram conhecido a Trindade, né? Que sempre essa questão do triângulo sempre foi muito, muito forte, ou corpo, alma, espírito, ou em relação a Horus, Ísis e Osíris. E o conceito de Trindade foi levado por muitos séculos, né? Mesmo por muitos anos, Síria, Babilônia, Grécia, Medopérsia, até Roma, foi exaltada essa questão da tríade. E lembrando também que grandes tecnologias já se eram conhecidas no tempo de faraós, né? A construção das pirâmides é a maior prova de que eles já detinham muita tecnologia, inclusive a questão de lidar com a medicina, né? De conhecimentos em relação a DNA e a hibridismo. Isso já era conhecido no primeiro ápice da primeira potência mundial, que foi o Egito. Lembrando também que no Egito já havia o livro dos mortos, né? E eles faziam a manipulação mental e a imortalidade da alma. Já era bem conhecido nos tempos do Egito. O segundo ápice a segunda potência mundial, né? O segundo ápice da humanidade foi a Síria, um regime bem violento, e eles queriam mesmo destruir o reinado de Ezequias. A intenção de destruir Jerusalém era de eliminar a chegada do descendente, que era o filho da promessa, a linhagem de Jesus. Então, toda essa maldade e essas entidades são vibrações. Se você, só um parêntese aqui, você consegue entender o que é que acontece quando você observa essas ondas, né? Cada item aqui, ondas baixas, rádio, micro-ondas, todas elas têm uma radiação e elas têm uma frequência. A mesma coisa com entidades. Se você acionar essas frequências, se você for induzido a estar na mesma frequência que essas entidades, elas
através da conexão energética que você tem na sua coluna vertebral, elas conseguem conectar e alcançar a sua mente. Se você não domina a sua mente, você vai ser dominado. Tem que lembrar que nós somos vasos, e esses vasos, se você não está com ele cheio de coisas boas, ele vai estar vazio e vai ser cheio de coisa ruim, que foi o que aconteceu com os líderes que queriam destruir Jerusalém, né? Senaqueribe, ele foi um líder e cercou Jerusalém com 185 mil homens. E Deus enviou um anjo e destruiu todos os 185 mil. E o que aconteceu com Senaqueribe? Ele voltou derrotado e, ao chegar, ele foi morto pelos seus filhos. Então, Jerusalém sempre perseguida, né? O povo de Deus sempre perseguido. E essa história conta o ápice do povo sírio, né? Na época também existiam os fenícios e houve relato, inclusive, ao rei Tiro, que era considerado como um perverso, né? E só um parêntese aqui, existe relatos fenícios no Brasil, no Rio de Janeiro, onde existia um altar na Pedra da Gávea de adoração ao deus Jetbaal, né, que era o herdeiro da Fenícia, né? Eles não eram chamados como cananitas, mas eles não se davam por esse nome, mas a origem mesmo, a conexão é de Jetbaal. E tem essa historinha, depois vocês podem dar um Google aí, história da Pedra da Gávea, que vocês vão descobrir. Então, continuando aqui, o terceiro ápice da terceira potência mundial era a Babilônia. Então, o que aconteceu? Babilônia foi governada por Nabucodonosor, que teve o seu sonho interpretado por Daniel. O que tinha nesse sonho? Nesse sonho tinha uma estátua e nessa estátua mostrava todas as potências mundiais a partir da Babilônia. Então, a partir daquele momento, foi mostrado o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, que é que a gente vai falar posteriormente, o Império Grego e o Império Romano, e o último império, que são essas interrogaçõezinhas aqui, que até então, no sonho, não era especificado, não era explícito, mas hoje a gente já sabe que essa organização é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, na Babilônia, Nabucodonosor teve esse sonho, e esse sonho foi interpretado por Daniel, mas o que a gente tem de promessa em relação a isso é que depois que a estátua dos impérios das nações for esmiuçada pela pedra cortada, sem auxílio de mãos, será estabelecido o reino de Deus. Então, como a gente consegue observar, a gente já está mesmo no finzinho, já às portas do tempo do fim, né? O tempo do fim ele vai acontecer depois que todo esse império foi esmiuçado pela pedra cortada, sem auxílio de mãos. Ao meu ver, essa pedra cortada é exatamente a conexão que a gente tem com o Criador, através da glândula pineal, né? Muito se estuda sobre a glândula pineal, ela tem o formato de uma espécie ela é como se estivesse cristalizada, parece até em formato de diamante, mas ela se calcifica mesmo com o passar do tempo. E por essa referência de pedra e a nossa conexão superior, a nossa conexão com o ser superior, com o ser divino, é através da parte mais alta da cabeça, né, o último chakra. Então eu entendo que quando as pessoas estão despertas, elas ativam essa conexão, e eu acredito que todas as pessoas que estão despertas não vão permitir que a sua mente seja possuída por baixas vibrações, e estas pessoas todas em um único objetivo, em uma única energia, em um único pensamento, vão ser fortes o suficiente para destruir, junto com a intervenção do Criador, certamente, essa estátua, né? Como comenta, como fala aqui, será depois que a estátua dos impérios das nações for esmiuçada pela pedra cortada, sem o auxílio de mãos, será estabelecido o reino de Deus na terra. Então, após acontecer esse sonho e foi interpretado por Daniel, aqui onde tem essas interrogações, a gente já sabe que é
as Nações Unidas, veio o quarto ápice, que foi a potência mundial medo-persa. Essa potência mundial está comprovado historicamente, foi o reinado de Dário, do rei Ciro, inclusive biblicamente 500 anos antes de acontecer, ela foi relatada por Isaías, em Isaías 45. Passando o império de Dário e Círio, vem o quinto império, o quinto ápice, né, a quinta potência mundial, que foi a Grécia. Sempre desde a Babilônia, o objetivo, na época da Babilônia, para vocês terem uma ideia, já existia 1.500 religiões. O objetivo sempre foi confundir para dominar. Então, assim, quando você tem uma bolinha azul, uma bolinha branca com um ponto azul, você joga milhões de bolinhas brancas, mas com pontinho vermelho. Vai confundir, você vai demorar muito mais para encontrar a bolinha vermelha, a bolinha branca com o pontinho azul, que é a bolinha verdadeira. Então, era esse o objetivo do governante desse mundo, confundir com todo tipo de religião. Para quê? Quando o Criador, a descendência do Criador, o Filho da promessa, chegasse a este mundo, as pessoas estivessem tão confusas e tão dispersas que não identificassem a sua mensagem, a mensagem de Cristo. E esse foi o objetivo também na Grécia, renomeando os deuses, dando outros nomes para esses deuses, os mesmos deuses lá do Egito, na Grécia, só trocaram de nome para confundir cada vez mais as pessoas e desacreditar de Deus, né? Então, esse foi a quinta potência mundial, a sexta potência mundial, enfim, Roma, simbolizada pelo ferro, né? Lá na estátua de Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Quando surge o descendente de Deus, trazendo a mensagem do caminho, né, da conexão novamente com Deus, trazendo a possibilidade de reconciliar-se com Deus. Nessa potência mundial é quando vem o Criador e também quando origina-se o cristianismo. Lembrando, uma observação bem importante é que em Roma, no período do Império Romano, Satanás tentou a Jesus, né, no deserto e disse: olha, se queres, eu dou todos os governos. E isso só prova que realmente Satanás é o governante desse mundo, né? Mas a gente sabe que Cristo não precisou de armas, ele não precisou de se envolver com a política, ele não precisou de nenhum artefato deste mundo, porque ele não era deste mundo. Em João 17, 14 a 16, ele fala nas suas palavras que dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E aí Jesus fala, né? Peço-vos que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos aqui passando por um tempo para que a chama que nós temos dentro de nós, a gente não permita que ela se apague, para que a gente seja devolvido e volte ao Criador, né? Esse é o objetivo de estarmos passando por essa prova, por esse teste aqui, nessa dimensão. E Jesus, quando passou para cumprir a lei, né, ele fala isso: peço que não os tire do mundo, não os tire a oportunidade de reconhecer Deus como o único caminho, né? Mas que os livre do mal. Aqui está o mal, a gente sabe disso, né? E essas foram as palavras de Jesus. Ele também fala que ele veio para cumprir a lei, né? E a partir do momento que ele esteve aqui e cumpriu toda a lei, ele nos justificou pela fé. Então não precisa você se embrenhar, se enroscar na árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe? Viver de dualidade, falar uma coisa e na verdade pensar em outra, mostrar uma coisa e na verdade querendo outra, dizer uma coisa, comprar uma coisa, oferecer algo para alguém com segundas intenções. Essa é a dualidade que esse mundo oferece a todo tempo, e isso simplesmente só afasta você de Deus, tornando a sua vida mais complicada. Por quê? As suas palavras não são verdadeiramente o que você quer dizer, as suas ações não são verdadeiramente o que você quer fazer. Mas o que Cristo diz, a conexão ela é direta, ela é
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você for verdadeiro e que você vibrar em boas energias, né? Aceitação, razão, amor, alegria, paz, felicidade, serenidade, você vai ser um ser perfeito, vai ser um ser completo, vai ser um ser benigno, amoroso, você vai ter onipresença, vai andar em unidade, vai ter revelação, você vai ter transcendência. Então tudo isso só se consegue através da verdade, mas viver na dualidade das palavras e das intenções, isso só nos afasta do Criador. E era isso que era disseminado no período em que Cristo esteve aqui, né? E aí com a palavra da verdade ele nos conectou novamente com o caminho a Deus. Lembrando sempre que nesse período também de Roma foi onde surgiram as seitas da Cabala Negra, né, as primeiras seitas, a maçonaria, o culto, as sociedades secretas, esses governos com perseguição ao cristianismo, foi onde se iniciou também a Inquisição e a tentativa da destruição da Bíblia, né, a coisa mais incrível em relação a boas energias, a boas vibrações, é que um livro que foi uma compilação de 66 livros escritos em épocas diferentes, desde a época de Moisés, e está nas nossas casas até os dias de hoje. Isso é a maior prova de que quando você faz o bem ou quando você está rodeado de coisas que te trazem boas vibrações, boas energias, altas frequências, isso dura eternamente, bem mais, porque tem muito mais valor energeticamente do que o mal, né? A Bíblia é um bom exemplo disso. Então, o que acontece? Na época de Roma, satanismo, sacrifícios humanos voltaram a crescer e está muito atual, até os dias de hoje. A maçonaria, então, em 1717, ela se torna a maçonaria moderna, né? Bem operativa. Na verdade, ela, desde 1776 até 1871, os Illuminati que surgiram na Bavária e a maçonaria arquitetaram um plano para destruição da humanidade e que está se concretizando nos dias de hoje. 40 anos antes da Primeira Guerra Mundial, tudo já estava traçado. Primeiro começou com a independência dos Estados Unidos, lembrando que a sequência de presidentes maçons é uma coisa praticamente unânime. Então, Benjamin Franklin foi maçom, Thomas Jefferson, William Churchill, Winston Churchill, William Barton, então todos eles foram maçons, né? E eles arquitetaram 40 anos antes da Primeira Guerra o que seria implantado quando a Primeira Guerra acontecesse. Então, a Primeira Guerra Mundial foi um plano arquitetado pela maçonaria e por Illuminati. E o objetivo dela é o seguinte: a Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir ao Illuminati a fim de permitir o Illuminati derrubar o poder dos czar na Rússia e fazer deste país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes Illuminati entre os impérios germânicos e britânicos será usado para fomentar esta guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. Então, todo o plano foi traçado 40 anos antes para a implementação da Primeira Guerra e também da Segunda Guerra, que diz assim: a Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças entre fascistas e sionistas políticos, seguidores da Cabala, tá, gente? Quando se fala sionistas, não são judeus verdadeiros, são pessoas que se converteram ao judaísmo, mas que praticam o sionismo, que é diferente. O sionismo ele é guiado pela Cabala Negra. Então, assim, essa guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e o sionismo político torne-se forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina.
que a gente sabe que é o que está acontecendo, né? Simplesmente eles estão estabelecendo o reino de Israel, lá na Palestina, mas não são pelos judeus, não são pelas pessoas de bom coração, são todos sionistas. E durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve se tornar forte o suficiente para equilibrar a cristandade e que será então contido e mantido sob controle até o momento em que irá precisar-se dele para o cataclismo social final. Então, assim, a Inglaterra tornou-se potência, os Estados Unidos tornou-se potência, e aí a gente chega lá na estátua onde a gente pergunta, e agora, o que é que vai acontecer? O que é que são essas interrogações? É a instituição da 7ª potência mundial, que são os pés da estátua de ferro. Mas a gente observa aí que não há nada, né? E sim, a mensagem é, existe uma rocha que vai ser lançada, né, sem a intervenção de mãos de homens, e essa rocha vai destruir toda a estátua. E não haverá, a gente sabe que não vai haver a 8ª potência, né? A gente já sabe disso. O que aconteceu então para haver essa sequência que nos remete aos dias de hoje? Deixa eu voltar só para a imagem que a gente tem aqui, que é exatamente a instituição dessas sociedades secretas literalmente se estabelecendo. Então, o que acontece? Com o comunismo, após o comunismo ter devastado todas as potências mundiais e desestabilizado e normatizado, dentro dele surgiu a ONU para erguer um único governo que irá levantar o anticristo, que foi exatamente o que aconteceu para que tivesse esse processo de desestabilização para se estabelecer a nova ordem mundial. Então, o que acontece? Essas sociedades secretas incentivadas e que deram os líderes humanos, vamos responder a pergunta agora, os líderes humanos que deram abertura a essas entidades, que são o quê? Frequências, vibrações que estão nesta dimensão sem corpo, são entidades, são consciências que vibram em determinada frequência e que, através de mentes humanas, que são quem faz parte da alta cúpula, né? Tanto da maçonaria quanto dos Illuminatis, traçaram todo este plano, arquitetando a dominação mundial. Então, assim, para prejudicar a humanidade, transformar a humanidade em escravos, eles causaram a Primeira Guerra, com mais de 70 milhões de mortos. Eles causaram a Segunda Guerra e logo após a Segunda Guerra houve a criação da ONU, que era para instituir o poder global, mas em paralelo, em oculto, houve um crescimento gigantesco da era tecnológica. Então, após a Segunda Guerra até os dias de hoje, a tecnologia avançou de uma forma imensa, de uma forma que a população nem tem conhecimento. Os conhecimentos tecnológicos que eles obtêm, nós não temos nem acesso. Então, assim, como que eles conseguiram chegar ao ponto que estamos hoje, com o crescimento do poder global? O que aconteceu? A criação da ONU, com a criação da ONU, eles tiveram 3 braços fortes, que foi a mídia e entretenimento. Então, assim, através da mídia, o que faz? Eles mantêm o poder global para espalhar doutrinas satânicas e luciferianas de forma oculta e discreta do cotidiano das pessoas. Então, assim, através do cinema, da música, da propaganda, das notícias. Há muito tempo atrás se usava mensagens subliminares, outras ferramentas nos frames no cinema, mas hoje já está bem avançada essa tecnologia e, além da mídia e do entretenimento, para a dominação foi-se usado o governo para poder desestabilizar e normatizar. Então, o que acontecia? Se trazia uma falsa doutrina de comunismo, né? E assim desestruturava, desestabilizava toda a sociedade e aí normatizava na compra dos recursos e a dominação do meio ambiente.
Então, assim, empresas estatais, depois de falidas, eles compravam, destruíam leitos de rio, destruíam florestas, para depois eles virem com a desculpa de que, não, nós vamos ajudar vocês e vamos comprar tudo para poder dominar. Então é sempre essa a dualidade, né? Eles causam o caos para depois vir com a solução do jeito que eles querem. E também fazem isso com as religiões extremas, né? Incentivaram bastante o Islã. A gente verifica isso com a quantidade de natalidade, a taxa de natalidade do povo islâmico é muito alta, né? Então, além do que, a crença no extremismo islâmico é de que eles subvertem e dominam. A questão aqui não dá para conviver, eles não conseguem conviver com outras religiões. Eles subvertem mesmo e matar e destruir templos, e isso é incentivado, a gente sabe que é. Então, através desses 3 braços, através da mídia, através do governo e através do extremismo religioso, foi estabelecida a criação da ONU. E aí o que acontece é que essa sequência de metas traçadas continua. Você pode observar isso dando um Google aí nos 10 mandamentos das pedras guias da Geórgia, onde após a implementação da tecnocracia, eles só vão precisar de 500 milhões de seres humanos. Em comparação a quase 8 bilhões que nós temos hoje, eles realmente já começaram a redução populacional, né? Então, assim, há uma série de normativas que estão sendo sequenciadas para a implementação da nova ordem mundial. Então, a ONU ela vem com essa carinha de boazinha, mas todos esses braços que você pode observar, principalmente o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde, a Unesco, que cuida das crianças, a Unicef, que cuida a Unesco da Educação e Cultura, a Unicef das Crianças, a Organização das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero, tudo isso faz parte de um grande plano. Então, por trás, eles causam a desestabilização para dominar e apresentam um plano de somos os bonzinhos da ONU, vamos ajudar vocês, e nisso eles passam por cima de toda e qualquer lei para implementar tudo o que eles quiserem. Por exemplo, contribuir com o islamismo, né, incentivando esse conflito com os Estados de Israel, também contra a nação, né, lutando até chegar ao ponto de o completo esgotamento. Então, assim, tiram a moral, a espiritualidade, desestabilizam o poder econômico, incentivam tanto o comunismo quanto o ateísmo, e aí as pessoas ficam sem referências, né? Ficam sem referências nenhuma, submissas a um governo, e o que o governo jogar de crença ou de diretriz, eles vão aceitar, né? Incentivam um conflito interno entre países. Eles também dão um start, né? Deram um start em relação ao controle social com o 11 de setembro, né? Então, a partir daí, as pessoas disseram, não, tá permitido vocês me controlarem. Por quê? Para a gente se defender dessas minorias radicais, né? Então, assim, com esse apelo de que a gente precisa se defender das minorias radicais, a gente tem que se abrir para o controle social e lei marcial, né? Além da mídia ser usada para programar o culto ao ocultismo e ao satanismo. O Productive Program, que é uma programação preditiva, o que ela faz? Ela implementa uma ideia, certo? Mas de uma forma sutil na mídia. Então, assim, existe uma ideia de uma guerra. Vamos implantar isso sutilmente em filmes, em conversas, em programas, e tudo isso vai ser facilmente absorvido. E quando realmente for implantado, a população vai receber de uma forma pacífica, sem causar pânicos ou alguma reação que possa ser contra a implementação das ordens, né, da nova ordem mundial. Além de utilizarem também de músicas, né, a gente vê mensagens bem explícitas, Eminem, Katy Perry, Jay-Z,
Rihanna, Beyoncé, todos eles também com shows eróticos, apresentação de pornografia, então tudo isso para manter a população em baixas vibrações, enquanto por trás acontecem as implementações dos projetos Bluebeam, HAARP, Chemtrails, projeto MK Ultra, projeto Monarca, projeto DARP, projeto do CERN e toda essa estrutura mundial do poder mascarada pelo filantropismo da ONU. Esses projetos eles causam o caos e sempre agem acima de qualquer lei. Contaminam alimentos, água, solo, alteram medicamentos e vacinas, além de influenciar fortemente na educação. Essas organizações, lembrando que são todas autônomas, FMI, Unesco, OMS, e elas aceleram essa implementação, a normatização e para que a nova ordem mundial aconteça. Então, assim, a quebra da soberania na inserção dos... a quebra da soberania com a inserção no mundo, o que acontece? Com essa dominação toda e o islamismo sendo amplamente disseminado, se nada for feito, essa religião que é totalitária e sem possibilidade de convivência, em menos de 30 anos já estariam totalmente espalhadas pelo mundo. Então é o extremismo que eles querem empregar, é a dominação através da mídia e através do comunismo. E o que acontece? Essas 13 famílias, depois de todos essas implementações e eles se infiltrando em todos os governos, o que acontece? Quem não concorda cai fora. E só ficam os que se submetem a essas 13 famílias globalistas, que é o alto poder. E através da mídia do entretenimento, do comunismo ateu e do extremismo radical, eles implantaram a nova ordem mundial que já está aí dentro de todos os governos, né? Não se engane que nenhum governo hoje tem a dominação. Quem governa este mundo é a ONU. E aí, por que disso tudo? Qual que é a intenção? Quando a gente volta na cronologia bíblica, a gente verifica que qual que era a intenção desde o princípio do dominador deste mundo? Fazer com que o seu trono fosse acima do trono de Deus. Então, existe uma profecia que diz que quando toda a terra habitada tiver conhecimento da mensagem da Bíblia, aí chegou o tempo do fim. E por que eles estão acelerando tanto esses planos? Porque eles já sabem do fim deles, eles já sabem que toda essa verdade aparecerá, de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade vai libertar a todos que conhecerem essa verdade. Eles sabem tanto que eles querem acelerar para que o governo o altar do governante desse mundo já seja estabelecido. E a implementação da religião mundial, né? Para que o governante deste mundo estabeleça o seu reino acima do trono de Deus. Mas a gente sabe que o Criador está antecipando esses dias para que isso não possa ser permitido, né? Uma grande prova de que a intervenção do Criador em tudo isso é em relação à meretriz. Aqui a gente mostra uma imagem de que a meretriz desse mundo representa todas as religiões que são unidas com esses governantes, né? Essas imagens aqui de todos esses rostos nesse animal são todos os reinos, todos os governantes e a meretriz, que são as religiões que tiraram lucro, que escravizaram pessoas, que pregaram mentiras, que não esclareceram a verdade sobre a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Todas essas religiões elas vão ser destruídas. E vão ser destruídas de que forma? Vai haver um conflito onde o anticristo vai apresentar uma falsa paz e as pessoas, ao invés de terem religiões, vão ter um dominante, né, que vai trazer essa falsa paz. E aí há a destruição da meretriz. E quando isso acontecer,
quem vai se sobressair são os verdadeiros filhos de Deus. Então, o anticristo ele vai aparecer trazendo essa falsa paz, né? O caos já está aí para todos. A nova ordem mundial sendo apresentada, o caos na economia, a recessão que está acontecendo, o coronavírus, tudo isso vai ser apaziguado pelo líder mundial que vai se colocar na posição do anticristo, quer dizer, ante todas as vibrações boas que traz a mensagem de Cristo. E quando isso acontecer, mostra aqui nesse quadro que eu trouxe para vocês de Juízo Final. Esse quadro foi pintado em 1500 de Jean Cousin e ele mostra exatamente a parte inferior. Quando você remete à tabela da consciência, a parte inferior são pessoas muito oprimidas, né, tristes e em baixas vibrações, as grandes cidades ao redor, e na parte superior a mensagem de Cristo e aqueles que conseguiram elevar-se através da manifestação dos filhos de Deus, através dessa mensagem, né, que é exatamente a volta da crença das pessoas no Criador, em Jesus Cristo, na mensagem de Cristo, na mensagem de paz e na mensagem que liberta as nossas mentes. E é com Ezequiel 38 que eu deixo vocês, se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais aprofundada desse assunto. Foi um vídeo um pouco longo, mas pelo menos eu tentei responder quem é o poder acima das nações e quem são eles que a gente cita, né, quando a gente está falando sobre a elite mundial. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para as notificações. Aí na descrição nós temos o nosso projeto Música do Nosso Jeito. É o jeito que você tem para nos ajudar aqui no canal a seguir com esse tipo de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!